Olá pessoal, aqui é o professor Ebert de História e hoje vamos falar de um conteúdo muito irreverente, um conteúdo muito importante dentro da construção do que vem a ser o ensino médio, toda a nossa estrutura de ensino médio. Ele não está somente em história, ele não está somente nas discussões baseadas aí no conteúdo histórico, mas também no conteúdo sociológico, no conteúdo geográfico, lá no conteúdo fundamental também relacionado à religião. Então nós temos aí essa gama de conhecimento. A nossa temática é o seguinte: diversidade cultural e religiosa no Brasil. Queridos, nós temos essa diversidade presente no nosso dia a dia. Nós somos diversos, nós somos múltiplos, né? Nós temos aí características diversificadas, tanto a questões físicas, mas também de entender o mundo, formatações religiosas, perspectivas de futuro, tudo isso é muito diverso. Isso nasce como? Como é que isso surge? Eu vou dar um enfoque aqui historiográfico mais para a gente compreender como essa diversidade ela acabou acontecendo em nosso país, já que alguns países que encontramos pelo mundo afora não têm tanto essa diversidade. O Brasil é um centro bem diverso, né, relacionado principalmente à questão cultural, religiosa, de maneira bem abrangente. Então, no nosso material aí, eu coloquei como base, como uma matriz aí étnica brasileira, o europeu, índio e negro. É muito utilizado por vários teóricos, né, essa matriz, justamente porque nós temos aqui os donos da terra, que eram os índios, né, os que já moravam aqui, os europeus que chegaram invadindo, e os negros que foram utilizados, negros africanos, escravos africanos, que foram utilizados como mão de obra a longo prazo, né, desde 1500 até 1888 nós tivemos a mão de obra escrava africana. Então nós temos essas matrizes étnicas. Isso é um contexto muito utilizado em sociologia também, você pode estar vendo essa aula em sociologia, e essa base é importante para entendermos o Brasil. O Brasil ele vai evoluindo pela formação, pelo multiculturalismo dessas pessoas. Isso vai se tornar importante para demonstrar as divergências que temos culturalmente, já que não é unificado, já que você vai do norte a sul, você acha até mesmo que está em outro país, se você observar. Tem países que nem têm as características que temos dentro das nossas regionalidades, das nossas regiões do Brasil afora. Você sai aqui do norte, do Acre, e vai até o nordeste, você se sente aí diferenciado pela forma de falar, agir, pensar. Isso tudo tem a ver com a cultura local. E nós aqui, quando essas pessoas vêm para as nossas terras, também sente aí a diferença. Observe que então que nós temos aí uma quantidade bem grande de diversidade. Então, isso tudo temos que ter em mente também o respeito, né, dessas tradições, dessas culturas. Isso é muito importante ressaltar, já que existem aí essas indiferenças também quando se trata de cultura, de tradições, dessas diversidades culturais e até mesmo religiosas. Continuando aí nosso material. Tem um conceito básico aí relacionado a isso. A diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade, entre os quais podemos citar vestimenta, culinária, manifestações religiosas, tradições, entre outros aspectos. Observe bem que eu coloquei aí em negrito a questão religiosa, justamente porque junto com a chegada desses europeus, trouxeram aí uma base católica para o Brasil, já que foi o início de nossas religiosidades, tem a ver justamente com o catolicismo no Brasil. Isso se torna muito importante porque durante muito tempo vamos obedecer à ortodoxia católica europeia. Então isso vai fundamentar os nossos conhecimentos religiosos durante muito tempo, em contraponto realmente a religiosidades africanas, por exemplo, e até mesmo o misticismo indígena que já existia aqui. Continuando aí nosso material, o Brasil, por conter um extenso território, apresenta diferenças climáticas, econômicas, sociais e culturais entre as suas regiões. Isso é muito importante entender, já que, como eu falei lá no início, nós temos aí de norte a sul uma diferença bem grande das regiões, e isso vai implicar também nas questões de tradições, né? Vou dar um exemplo aqui nos sulistas, né? Nós temos aí o churrasco,
o chimarrão, a parte sul do Brasil e sul até mesmo da América do Sul utiliza muito essa bebida quente, já que é uma região que passa por períodos aí de frio, isso também impacta na cultura. Então, o clima, a questão geográfica, tudo isso impacta na cultura, né? A vida, por exemplo, no norte tem muita vida ribeirinha, né? Nossas cidades nascem em volta de rios, isso se torna algo que modifica a construção dessas divergências ou dessa diversificação cultural que temos no Brasil. Dá uma olhadinha nesse mapa, temos a diversidade cultural do Brasil, nós temos rostos, nós temos aí um camarada jogando capoeira, isso tudo reforça essa diversidade. De norte a sul, de leste a oeste, nós temos essa multiculturalismo existente. Então, pessoal, os principais disseminadores da cultura brasileira são os colonizadores europeus, população indígena e os escravos africanos. Posteriormente, os imigrantes italianos, japoneses, alemães, poloneses, árabes, entre outros, que contribuíram para a pluralidade cultural do Brasil. O que eu quero falar com isso, galera? Por exemplo, no final do século XIX, nós tivemos uma emigração muito grande, por exemplo, de italianos, de alemães, que chegaram em nossos territórios. Isso contribuiu com a indústria, com as plantações de café. Isso vai trazer uma nova cultura, uma nova perspectiva de futuro, até mesmo para o país. É óbvio que a contribuição em massa foi da cultura afro-brasileira, já que eles acabaram construindo o nosso território. Continuando aí, o Brasil é um dos países que mais sofre com a influência de outros países, visto que desde seu descobrimento diversos colonizadores, escravos, imigrantes e outros países viveram no país, né? Então, o país ele é recheado desse tipo de ideia, desse tipo de cultura, e essa diversidade vai chegar ao ponto que as regiões vão ter suas características aprimoradas, esse multiculturalismo vai influenciar. Eu coloquei aí na imagem um exemplo disso. Nós temos literatura de cordel na região nordeste do Brasil, representando aí a literatura regional, a forma de falar, de agir do nordestino, e se torna uma referência cultural das regiões brasileiras. Nós temos aí no centro-oeste essa questão da comida típica, né, o arroz com pequi. Queridos, isso são referências, tá? Comida, dança, a musicalidade, a forma de falar, tudo isso está envolvido nessa diversidade. Por isso que quando eu comentei sobre o respeito a essa situação desse multiculturalismo brasileiro, isso é importante, porque de uma região para outra isso muda muito, tá bom? E as regiões sudestes também, a sudeste talvez é uma das mais, vamos dizer assim, que foi influenciada por culturas diversificadas, já que foi o portão de entrada de muitas outras culturas durante muito tempo. Continuando o material, região norte, né, ela aí é mais conhecedora relacionada a nós, né? Nós temos aí regiões relacionadas à cultura ribeirinha, aí a musicalidade do Bumba Meu Boi. Nós temos aí uma relação muito forte com esse tipo de cultura, movimentos também ligados a religiosidades, aqui na nossa região é muito importante, né? Nós temos um dos maiores movimentos religiosos também em região do Acre, tá? Perante a Igreja Católica. Nós temos aí no sul, a questão dos pampas, né? As pessoas que vivem no campo, nas plantações, que vêm historicamente construindo a ideia de grandes proprietários rurais, a vida aí do camarada que toca a boiada, são questões culturais que envolvem muito essas regiões, tá bom? Continuando aí, e as influências africanas, que é um dos pontos chaves da nossa aula. Fique atento, pessoal, porque esse tipo de conteúdo, você falar é muito fácil, é muito prático de se falar, mas isso pode ser cobrado até mesmo em uma redação. Vamos ver aí um pouco da influência africana. Na questão mais ligada à religião, nós temos aí o candomblé e a umbanda. O candomblé vem juntamente com a cultura afro-brasileira já nos seus primórdios. Dá uma olhada aí, ó. O candomblé foi trazido pelos iorubás, originários da Nigéria, e pelos gegés, da costa do Daomé. Os bantus que vieram do sudeste africano correspondiam à maior população. Também praticavam o candomblé, mas fizeram adaptações de sua cultura particular, ou seja, adaptavam ao famoso secretismo religioso.
A Umbanda, ela é totalmente brasileira, que envolve o espiritismo, o misticismo indígena, o catolicismo e até mesmo o candomblé reunidos aí na religiosidade umbanda. Isso é importante entender justamente porque é uma construção de nossa historicidade brasileira, vem juntamente também com essas religiosidades, já que a cultura africana ela pairou durante muito tempo pelas margens da nossa sociedade. Continuando aí. Na Umbanda, cerimônia realizada com batuques de atabaques, cantos em Yorubá ou Nagô, que variam de acordo com o orixá. Realizados em terreiros, ritos dirigidos a um pai e mãe de santo, são feitas oferendas e consultas espirituais através de jogos de búzios. São tradições culturais que foram elevadas para essa religiosidade. A capoeira também é uma influência que vem da África, mas que se torna nossa, né? A construção aí de uma espécie de arte marcial, uma dança que envolve musicalidades, toques de atabaque, de berimbau, e uma luta, né, que aglomerou conhecimentos das artes marciais, se tornou importante e isso caiu já até no Enem, como patrimônio histórico, tá, do Brasil e até mesmo da humanidade. As danças, claro, né, em volta do Brasil nós gostamos muito das danças, temos aí o samba que representa muito bem, né, essa parte ligada a movimentos africanos, ligadas ao toque no chão, o balanço, os ritmos, né, isso se torna também algo primordial no entendimento desse multiculturalismo, desse envolvimento das tradições entre Brasil, África, Europa, tudo se envolve, tudo dá muito esse recheio primordial que temos aqui no nosso Brasil. Aí a música que eu estava comentando lá atrás, né, dá uma olhada aí que temos a música criada pelos afro-brasileiros, é uma mistura de música portuguesa, indígena e africana, foi o que eu comentei, é um recheio. Aí nós fazemos toda uma construção desse ideal e isso se torna algo que vem o nosso produto, que nós absorvemos aqui, pela música principalmente. Há os estilos que são influenciados, por exemplo, pelo batuque, pela musicalidade, né? Samba, maracatu, jexá, machixe, lambada, carimbó, entre outros, né? Lembrando que durante muito tempo, esses tipos de ritmos, esses tipos de ideais afro-brasileiros, eles foram deixados às margens, tá? Por que deixar às margens? Porque não é levado em conta. Teve um período que a igreja tomou de conta, a igreja católica tomou de conta e colocou como princípio. Por exemplo, dá uma olhada no finalzinho, a gente vai estar comentando sobre essa situação. Temos aí a comida também, como a moqueca, vatapá, feijoada, que eu estava comentando lá atrás, né? A religião oficial do Brasil durante o período do primeiro e do segundo reinado era o catolicismo. Então eles meio que obrigam as igrejas, tudo ser em volta dos ideais catolicistas. É claro que haviam a protestante sendo construída, haviam os novos ideais também sendo colocados, mas isso sempre às margens da sociedade, tá bom? E ao longo desse processo chegamos até a Constituição, que vem a ser as constituições republicanas, que vai criar o Estado laico, né? O Estado laico vai ser criado a partir daí. A separação entre Estado e Igreja. A Igreja vai ficar no seu local e o Estado vai tomar de conta das suas coisas, tá bom? Então, uma república laica. E temos nosso exercitando. O exercitando é baseado justamente nesse ideal. Coloquei até no Enem para vocês verem como é cobrado, já que é muito relacionado a essa questão de multiculturalismo, de cultura brasileira, afro-brasileira, é muito cobrado no Enem. Então vocês têm que ficar muito atento e entender um pouco e saber argumentar sobre isso. Dá uma olhada lá, ó. Vem um texto básico, né, para você tentar interpretar e falando o seguinte: a recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, o seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar o seu movimento para melhorar, compreendê-lo historicamente. Ou seja, pessoal, a nossa gênese, as nossas tradições, de onde vem, como surge, é isso aí. Olha a pergunta, né? Vamos logo direto para a pergunta. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, teve que considerar que elas, o que elas consideram, o que elas veem, o que elas trazem consigo. Está aí o gabarito, né? Não precisa nem a gente comentar. Derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira.
Então nós temos aí um envolvimento dessas experiências e dessas tradições. Queridos, muito obrigado por tudo. Esteja acessando a plataforma Eduque para acessar os materiais. Até a próxima!